Salve, quebrada de Jesus. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que seja bem, pra honra, pra glória, pro nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eita glória! Eu sei que já tem um tempo que eu não faço vídeo, né, aqui no canal, que eu não lanço mais vídeos, mas não que eu tenha me afastado da palavra, pelo contrário, eu tenho tirado um tempo com Deus, que foi necessário e é necessário, de vez em quando dar um time. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de ler a palavra dele, de meditar na palavra dele e de disseminar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é para todos, não faz distinção e nem asepsia, e também não escolhe raças e pessoas. Ele só escolhe falar do amor dele para aqueles que querem ouvir e que têm sede e fome dela. Amém? Vou pegar a Bíblia aqui, né? Vamos abrir em Mateus. Tô lendo, vamos dar continuidade, né, em Mateus, no verso 12, no capítulo 12. Eu li na última palavra, do 38 ao 40, amém? Aqui hoje eu vou ler do 41 ao último, né? Que daí já é o 45. Beleza? Fala aqui os sinais de Jonas, que eu estava lendo na última ministração, né? Eu só vou voltar um pouquinho acima, de uns versículos para cima, para poder entender, né? Porque não tem como. Mas vamos lá. No verso 39, Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora inicia o verso que eu tô lendo mesmo. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixe uma pessoa andar por lugares secos, à procura de descanso, mas não o encontra. No verso 44, então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos, piores que ele, e todos entraram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Até aqui. Primeiramente depois de ler a palavra, eu quero orar, né, para agradecer a Deus mais uma vez pela glória e pela revelação dele na tua palavra. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar. Jesus, eu quero te convidar a se fazer presente comigo nesse momento. Eu quero que o Senhor venha nesse momento fazendo a minha mente cativa, venha colocando por terra, Senhor, todo laço, todo embaraço do inimigo contra a minha vida. Venha colocando os teus anjos guerreiros, Pai,
com a espada desembainhada, para guerrear e lutar por mim, Senhor, que não consigo ver, mas o Senhor sabe que eles estão aqui. Em nome de Jesus, Pai, venha guardando o meu coração, guardando a minha mente, venha me revestindo da Tua vontade, da Tua glória, da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que as palavras que venham sair, Senhor, que venham ser ministradas, Senhor, através da minha vida, que o Senhor venha usando, Senhor, para alcançar outras almas para Ti. Que o Senhor venha alcançando para mais e mais, Senhor, pessoas conhecerem a Tua palavra, serem ministradas pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eita glória. Vamos lá, né? Aqui, logo no verso 41, já começa falando, né? O Jesus já começa ministrando, falando sobre o dia do juízo. Os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão por eles e se arrependerão de seus pecados. Aqui, quem não sabe, né? Vamos abrir a Bíblia, né? Estudar um pouquinho, meditar um pouco na palavra do Senhor e entender um pouco sobre quem era a cidade de Nínive e quem foi o profeta Jonas, que foi levantado para ir levar a palavra de Deus, para abrir os olhos daquela geração, daquele povo que o Senhor queria salvar. Era uma cidade que era considerada uma cidade muito má, muito perversa. Uma cidade que era considerada que quando as pessoas, os viajantes que passavam pelaquela cidade, os viajantes pediam água, pediam comida e eles não davam. Eles eram pessoas más, pessoas que não pensavam nos outros, mas sim só neles e na vontade, no centro da vontade do umbigo deles. E aí agora, Jesus, levando essa palavra aqui para os fariseus e para os gentios naquela época, aqui ele fala, cadê no verso, aqui, eu vou ler aqui do verso 42, a rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Ele queria dizer que ele era maior que Jonas e maior que Salomão. Porque o que falava com Jonas e a sabedoria que Salomão pediu, quem deu foi ele. Então, tá ligado? Não tem muito o que falar. Era ele, era dele, por ele, pra ele, que aquelas pessoas viviam e tinham aquela inteligência, aquela sabedoria, que conseguiam levar a palavra de Deus e ainda alcançar outras vidas, outras pessoas gentios. E ele estava falando para aqueles fariseus. Ele estava falando para aqueles fariseus e para aqueles gentios que se as pessoas, a cidade de Nínive, conseguiu ser alcançada pela palavra de Deus, mesmo sendo um ser humano como eu, como você, que levou a palavra e foi alcançada aquela cidade, e porque eu, entre aspas, eu parafraseando Jesus falando, porque eu, Jesus, vocês não conseguem reconhecer, vocês não conseguem escutar, vocês não conseguem quebrantar o coração de vocês na minha presença, porque eu, levando a palavra, aquele que deu a sabedoria a Salomão, vocês não conseguem reconhecer a rainha de Sabá. Se liga, parça, a rainha de Sabá saiu de longe, saiu numa caminhada longa para tentar, para saber se realmente aquele homem cujo chamado Salomão, aquele rei chamado Salomão, que dizia ter tanta sabedoria, que sabia de tantas coisas, que não era algo dele, que não era algo normal, mas que era algo dos céus, era algo que Deus deu para ele.
E se Deus deu a sabedoria para Salomão e fez uma pessoa, que fez uma mulher estrangeira reconhecer que aquela sabedoria não era uma sabedoria humana, mas era uma sabedoria divina, uma sabedoria que só o Deus, somente o Deus de Salomão poderia fornecer para ele. E o Deus de Salomão se fez homem naquele momento e conversando com os fariseus, conversando com os gentios, e aquelas pessoas não conseguiam entender, não conseguiam discernir o que o Senhor estava falando naquele momento. Muitas das vezes, quando Jesus abria sua boca para ministrar a palavra, os fariseus eles não conseguiam ouvir, eles não conseguiam entender. Sabe por quê? Porque o orgulho no coração deles era tão grande que conseguia tampar os ouvidos. E naquele momento que Jesus estava ministrando essa palavra, eu, na minha liberdade poética, eu imagino que Jesus falando essas palavras, eu imagino os fariseus olhando para Jesus e falando: o que esse gentil, o que esse cara tá falando? Porque eles chamavam Jesus de falso profeta, de falso Messias. Mas mal sabiam eles que ele era o verdadeiro Messias, que ele era o verdadeiro Yeshua HaMashiach, que ele era o verdadeiro, o grande eu sou. Ele foi aquele que falou com Moisés, ele foi aquele que falava com Josué. E eles não estavam crendo na palavra dele. Eles não estavam crendo no que eles estavam falando. Mas naquele momento, Jesus, ele já lançou da cena para cima dele. Se liga. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa andar por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra, então diz: voltarei à casa da qual saí. Naquele momento, quando Jesus estava lendo essa palavra para eles, para os fariseus, no momento não fazia sentido. Mas para quem era uma pessoa de coração humilde, de um coração puro, sincero e quebrantado naquela situação, entenderia aquilo de uma maneira muito simples. Que quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você consegue enxergar que não há outro Deus a não ser Jesus, que não há outro ser superior a chamado a Deus, você se coloca à disposição do Espírito Santo. Você se coloca a entender que o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração, vai começar a te libertar, a limpar você de dentro para fora. Eu ainda estou num processo de limpeza espiritual, né? De libertação, porque a nossa vida é uma libertação. A cada dia que a gente abre os olhos e reconhece que nós não somos nada sem a sabedoria de Deus, sem a proteção de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada por causa dele, porque ele é maior que eu. Se não fosse ele na minha vida hoje, só Deus sabe onde eu estaria. Só Deus sabe de onde ele me tirou, como ele me trouxe até aqui. E para mim continuar, para mim permanecer, não é fácil, porque é uma luta diária da minha carne contra o espírito. E é literalmente a carne contra o espírito. E igual tá falando, Jesus está falando aqui na palavra, quando um espírito impuro deixa uma pessoa andar por lugares secos à procura de descanso, aonde você descansa? Aonde você procura o seu descanso? Você procura o seu descanso na Netflix? Você procura o seu descanso em stories? Você procura o seu descanso em sites de relacionamento? Você procura o seu descanso em baladas, em bebidas, em drogas, em imoralidade? Você procura o seu descanso na perversidade? Você procura o seu descanso aonde? Porque quando o inimigo da nossa alma, que faz a gente querer pecar, a gente falhar como ser humano, como cristão, significa que a gente não escuta a voz do Espírito Santo. A gente não está sendo ministrado pela voz do Espírito Santo.
Se você não escuta a voz do Espírito Santo, você está escutando outra voz. E se não é o Espírito Santo, quem é? Nesse momento, eu quero te falar que se você não descansa no Espírito Santo, se você não descansa na palavra do Senhor, se você não medita na palavra do Senhor, aonde você medita? Aonde você encontra um descanso? Como que você fala com Deus? Ah, Richelle, mas ir para a igreja todo dia? Você não bebe água todo dia? Você tem que falar com Deus todo dia. Você tem que ter comunhão com os teus irmãos todo dia. Mas não adianta você ir para a igreja arrastado. Você tem que ir porque você quer. Ai, mas é tão difícil. Eu moro tão longe da igreja, mas quando ia para balada, eu não pensava duas vezes em pegar 3 ônibus. E até um metrô de quebra. Eu falo isso porque quantas e quantas vezes eu não tinha dinheiro para ir para balada e eu só tinha o dinheiro da entrada da balada. E eu gastava dinheiro com balada, com bebida. E você? A quando que você vai acordar, vai abrir os teus olhos e ver que essa vida que você tem levado não está te levando a lugar algum. Pelo contrário, está te levando para um único lugar, por buraco. Esse vazio que você sente no seu peito, essa dor que você sente no teu peito, essa ansiedade, só tem uma pessoa que pode tampar, que tem um formato correto desse buraco, desse formato. O nome dele se chama Jesus, Espírito Santo de Deus. Só Ele pode te tampar essa dor, acabar com esse sofrimento. Ah, Richelle, mas é da noite pro dia? Não, não é da noite pro dia, é um processo. É um processo. Então você tem que ter calma, você tem que ter paciência. E aqui no versículo 44 diz, voltarei para a casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Quando a gente se coloca à disposição de realmente abrir mão dos nossos vícios de droga, vícios de masturbação, vícios de qualquer outra coisa, você abre mão e você pede para Deus te ajudar nessa libertação, nesse processo, significa que você não quer mais, você não consegue, você está falando para o Senhor, Senhor, eu não consigo, mas eu quero a tua ajuda. Nesse momento, quando você se coloca nesse lugar, o Espírito Santo ele limpa a tua alma, ele limpa o teu corpo, ele faz uma faxina, ele tira toda a sujeira, toda a tranqueiraiada, todo o entulho, ele faz realmente uma reforma no teu corpo, no teu espírito, na tua alma, na tua mente. Mas só que quando você fica um período na presença do Senhor, e aí você tem aquela recaída, vamos dizer, você tem aquela recaída, aí quando você volta a usar droga, você volta a beber, volta a fazer outras coisas que eram seus vícios antigos, você está sujando a casa de novo. Você está trazendo um entulho para dentro da casa de novo. E é aí que o inimigo ele não volta sozinho. Volta ele e mais 7 piores do que ele. E é por isso que muitas pessoas, eu não vou usar cristão, mas eu falo muitas pessoas, quando tem um encontro com Jesus e acontece esse tipo de libertação e elas caem, elas voltam a fazer as coisas antigas que elas faziam, elas ficam 2 vezes pior, usa droga muito pior do que quando usava. É por causa disso, porque o inimigo encontrou a casa vazia. E casa vazia é a oficina do diabo. E qual tem sido a tua casa? Quem tem morado dentro da tua casa? E aqui para finalizar a palavra, coloca, e todos encontram, aqui do 45, então o Espírito busca outros 7 espíritos, piores que ele, e todos encontram na pessoa. E todos entram na pessoa. E a pessoa ia morar nela.
e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Quando Jesus fala acontecerá com esta geração perversa, é aquela geração dos fariseus, que acham que são melhores que as pessoas. Ai, um exemplo. Eu sou da igreja hashtag, e eu acho que a minha igreja é a melhor igreja que tem no mundo, porque o fogo cai ali, todo culto tem algum irmão que é batizado com o Espírito Santo, mas só que no momento que eu saio da igreja e venho para minha casa, eu já não sou mais aquela Richelle da igreja, eu sou outra Richelle, tá entendendo? Na igreja eu sou uma pessoa, fora da igreja eu sou outra. Você que faz parte do corpo de Cristo, você tem que ser a mesma pessoa na igreja e a mesma pessoa fora da igreja. Dentro da igreja você fala palavrão, fora da igreja você também não tem que falar palavrão. Dentro da igreja você fica tirando sarro dos teus amigos, fora da igreja você também não tem que fazer isso. Porque do mesmo jeito que você não quer que façam com você, as outras pessoas também não querem que façam com elas. Então se liga, meu. Pega essa visão. Porque a palavra de Deus, ela tem um único propósito, libertação. A palavra de Deus, ela tem um único propósito, uma única vontade, que é libertar a gente da vontade da nossa carne. E essa palavra é baseada muito nisso. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço desde já a oportunidade de estar pregando, de estar trazendo a palavra para vocês. E até mais, né? Salve, quebrada de Jesus!